Amanda vai ser a mediadora desse palco. Desejo a vocês um bom painel. Boa palestra. Boa tarde. Muitíssimo prazer. Eu sou Amanda Cornélio. Tenho o prazer de fazer parte do Instituto de Estudos Empresariais, que faz este fórum ser possível. E hoje tenho a duríssima missão de dividir esse palco com dois grandes nomes. Bom, eu vou pedir licença para vocês. O Sonderman, alguns meses atrás, me ensinou que é importante a gente escrever e ter um pouco do que a gente quer falar, então tenho aqui comigo uma pequena cola. E hoje a gente vai falar, nos próximos 40 minutos, vamos falar então sobre Churchill e algumas lições sobre liderança. Churchill é uma daquelas figuras que desafiam o tempo. A sua liderança não se limita às decisões que tomou no período pré e durante a Segunda Guerra Mundial. As lições e os aprendizados de Churchill ecoam para nós até hoje. E todos os grandes bons líderes procuram entender e procuram aprender com um dos maiores nomes do século XX. O Churchill também era um homem de contrastes. Era visionário e teimoso, inspirador e polêmico, defensor da liberdade e também filho de um império britânico em sua fase colonial. É aí justamente que está a riqueza do nosso grande nome. Entender Churchill é também entender que grandes líderes não são perfeitos, são complexos, cheios de tensões internas e ainda assim capazes de mover nações, empresas e sociedades e comunidades. Bom, tenho o prazer de dividir no palco hoje com o Marcos Troijo, economista, diplomata e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento. E também temos Ricardo Sonderman, escritor, jornalista, especialista em comunicação estratégica e autor de livros que unem narrativa e história com maestria, como livros de Churchill. Vou pedir para os dois, então, por favor, se apresentarem, iniciarem para a gente começar essa conversa. Obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui no Fórum da Liberdade. Obrigado pela mediação. A oportunidade de estar na presença do meu amigo Ricardo Sonderman para falar sobre esse sujeito que desapareceu há essencialmente 60 anos, mas que consegue deixar um legado profundo, sobretudo como referência em situações de grande perigo internacional, de grande risco internacional, em que coragem e liderança são características fundamentais. Eu centraria essencialmente as minhas observações. Obviamente, nós estamos falando aqui de uma pessoa que viveu quase 90 anos de idade, num momento específico, que é o momento em que, depois de já ter vencido a Segunda Guerra Mundial, depois de ter desempenhado o papel seminal que desempenhou não apenas na defesa das Ilhas Britânicas, mas também da própria ideia de Ocidente, Churchill, ex-primeiro-ministro, é convidado por uma faculdade, né, no estado americano do Missouri para fazer uma conferência sobre o cenário internacional. Né? É uma conferência que acontece em 1946. E ele aceita esse convite também porque o presidente dos Estados Unidos naquela ocasião era o presidente Truman, né, que era do Missouri. Então ele tem a capacidade de utilizar essa palestra não apenas para fazer uma análise distante daquilo que vinha sendo o desenrolar, não é, das relações internacionais, dos jogos de poder depois da capitulação de Alemanha e Japão, mas também para fazer uma espécie, para dar um recado para os Estados Unidos, que emergiram como grande potência vencedora da Segunda Guerra Mundial. Eu estou aqui, obviamente, falando de um discurso chamado Os Caminhos da Paz, a Sinuosidade da Paz, e que ficou muito mais conhecido como o discurso da Cortina de Ferro. Né? E qual é o diagnóstico que Churchill faz naquela ocasião? Né? É que o ano de 1939, que é o ano em que, a partir de 1º de setembro, com a agressão nazista, inicia-se o maior confronto militar da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, 46, ou seja, já derrotadas as potências do eixo, se por um lado representou uma vitória militar, ou seja, o Ocidente ganhou a guerra, os aliados ganharam a guerra, a questão agora um pouco era tentar ganhar a paz. Né? E como é que ele coloca isso dentro de uma moldura que faça sentido
do ponto de vista de uma narrativa ocidental. Ele vai dizer o seguinte, que nos anos 30, a ameaça a cânones do Ocidente, e eu acho que seria correto dizer que Churchill entende o Ocidente quase que como o resultado de uma fórmula matemática. O Ocidente é igual a economia de mercado, mais democracia representativa, mais Estado de Direito, mais liberdade de expressão, mais sistema multipartidário, ou seja, que esse conjunto de cânones, que esse conjunto de valores sociais, encontravam-se nos anos 30 ameaçados pela ascensão do nazifascismo, derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas que o período imediatamente após tinha sido testemunha de uma nova emergência, também ofensiva aos valores ocidentais, representados nesse momento por parte da União Soviética. Não é isso? E, aliás, é interessante reler esse discurso porque ele vai descrever a União Soviética quase que em paralelo com um outro diagnóstico que surge razoavelmente no mesmo período, de um sujeito que era o ministro conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, um sujeito chamado George Frost Kennan, que estava vendo, né, o desenrolar do início, né, desse período pós-Segunda Guerra Mundial, e ele vai argumentar que a tendência da União Soviética é uma tendência expansionista. Como a União Soviética representa uma gigantesca massa territorial, muito facilmente invasível, né, e com uma memória traumática recente da maior operação militar da história, que foi a Operação Barbarossa, né, ou seja, a invasão da União Soviética por parte das forças do Terceiro Reich, a tendência da União Soviética era fazer com os outros aquilo que os outros fizeram com ela, e, portanto, levar a cabo uma política externa absolutamente expansionista, né? E, portanto, cabia, tanto na visão de Kennan quanto na visão de Churchill, construir uma espécie de um cordão sanitário, um muro de contenção político, estratégico, ideológico em torno da União Soviética. Como, obviamente, nós estamos falando já num universo em que a aviação de guerra é um fator importante no destino das batalhas. E, crescentemente, um mundo atômico, né? Nesse período ainda não estava claro que os soviéticos iriam dominar o ciclo completo de enriquecimento do urânio e o desenvolvimento de armas não convencionais, mas nós já estávamos falando de um mundo atômico. Então, aquilo que se tornou, originalmente, um quadro que deveria restringir a União Soviética para dentro das suas fronteiras, acabou se transformando numa espécie de conflito de escala planetária, um jogo de soma zero, em que os Estados Unidos, o Ocidente e a União Soviética passaram a disputar a predominância mundial. Então eu acho muito importante isso, Ricardo, porque, no limite, nós queremos falar de Churchill no dia 3 de abril de 2025, porque nós queremos destilar lições de liderança que possam ser aplicados na contemporaneidade, no futuro e, eventualmente, até no Brasil. E se vocês quiserem saber uma coisa, o que eu acho extraordinário desse discurso do Signals of Peace, né, o discurso da cortina de ferro, é que o Churchill, de certa forma, vai inventar, para fim do cálculo político, aquilo que mais tarde até as corporações do setor privado passaram a determinar de análise SWOT. Quem aqui conhece esse termo? Análise SWOT. Ou seja, você fazer uma análise de cenário baseado na apreciação dos pontos fortes que você tem, das fraquezas que você tem, das oportunidades que se descortinam para você e de quais são as ameaças possíveis. Ora, olhando lá na segunda metade, no início da segunda metade dos anos 40, você quer liderar esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Você está fazendo a sua análise SWOT. Quais são as fraquezas, né, que ele via no Ocidente? Quais são as fraquezas que ele via no Ocidente naquele momento? Um certo triunfalismo, entendendo que a imagem do que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha foi derrotada e os Estados Unidos voltaram para casa. Nesse pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teriam que permanecer no mundo. Então, de certa forma, Churchill está sugerindo que os Estados Unidos desenvolvam uma espécie de liderança global, liderança planetária, que se tornem uma potência extrovertida, né? Os Estados Unidos tinham a força para isso, afinal de contas, naquele momento, não apenas tinham o exército convencional mais forte do mundo,
que não levou nenhuma bomba continental. Obviamente foram atacados em Pearl Harbor, mas naquela massa continental dos Estados Unidos não caiu uma única bomba. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com outro grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, que é a União Soviética, que perdeu 20 milhões de pessoas. E os Estados Unidos também, nessa forma, são o líder, ou naquele momento a única superpotência a deter a capacidade que os franceses chamam de force de frappe, ou seja, uma capacidade nuclear. Qual era a ameaça? Nesse louro, né, na coroa do triunfalismo, entender que o mundo caminharia para uma situação menos hostil aos cânones do Ocidente do que aquilo que se observava durante os anos 30. Então ele vai empurrar, isso é uma coisa muito interessante, os Estados Unidos para perceberem que se há um país que pudesse liderar o mundo ocidental, esse país não podia ser mais o Reino Unido, não podia ser mais o Império Britânico, porque o Império Britânico estava cansado daquilo que os historiadores chamam de imperial overstretch, presença na Índia, presença na África, pesadamente bombardeados por meio da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial, endividados até o cano, né? Vamos lembrar aqui que durante aquele período em que Churchill assume 10 Downing Street, ele tenta a todo momento obter armas ou financiamentos dos americanos, que foram muito relutantes, né, em oferecer ajuda. Foi apenas a partir de Pearl Harbor, que é uma inflexão importante. Então ele está querendo convencer que o Reino Unido não vai mais poder desempenhar esse papel. Alguma outra potência terá que desempenhar esse papel. Então, de certa forma, naquele momento, Ricardo, Churchill inventa os Estados Unidos como líder de um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E líder daquilo que a gente veio chamar de bloco ocidental, num contexto de confrontação de jogo de soma zero, que é a Guerra Fria. Né? Por que eu acho que isso é tão relevante para nós? Porque, num certo sentido, esse mundo, essa visão de mundo, né, que, portanto, começa ali na segunda metade dos anos 40, perpassou quase todos os governos americanos. Né? Se você pensar... Não, vamos lá. Truman, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush II, Obama. Você vê que são presidentes muito diferentes, estilos de liderança muito diferentes, mas todos eles, algo que se alimentaram, foram nutridos por esse diagnóstico churchilliano, não é isso? Dos Estados Unidos como liderança. Então, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer nesse momento é se o mundo contemporâneo, né, continua parecido com esse mundo... Tanto que o busto de Churchill só sai do Salão Oval com Biden. Permaneceu até lá. Era bom colocar de novo, né? Não, tá. Agora colocaram de novo. Mas, assim, acho que uma pergunta interessante que a gente poderia debater, Ricardo, é em que medida esse cenário internacional é um cenário ofensivo aos cânones ocidentais, como era naquele diagnóstico que o Churchill faz no discurso da Cortina de Ferro. Segundo ponto é o seguinte: será que os Estados Unidos estão dispostos? Né? Lembro que no conceito de SWOT você tem o tema do S, né, que é a sua força. Eles provavelmente têm a força para liderar o mundo num cenário, digamos assim, 2025, 2050. Mas será que eles estão dispostos? Será que para eles, nesse momento, ainda faz sentido o conceito de Ocidente, né, do qual eles são seguramente o protagonista, ou, pelo contrário, o Ocidente é uma noção vaga que fazia apenas sentido no contexto de uma confrontação com uma força antagônica como a União Soviética, e agora nós estamos voltando a um mundo de potências nacionais, de interesses nacionais, individualistas, cada um por si, como diz o cientista político Ian Bremmer, e que, portanto, os Estados Unidos estão muito mais preocupados a olhar para dentro da sua própria casa do que criar uma espécie de aliança transnacional baseada no conceito de Ocidente, em oposição àquilo que nós poderíamos chamar de autocracias, né, ou forças onde o oxigênio democrático é mais rarefeito. Eu acho que é uma pergunta muito interessante. E, claro, vamos olhar um pouquinho para a nossa loja. Né? Ao fazer essas perguntas, tentar ver em que medida, né, e que tipo de liderança a gente precisa de uma ótica brasileira para sair com o máximo de vantagens desse cenário internacional contemporâneo que é tão conturbado. A pergunta nos leva para muitos caminhos, né?
eu vou voltar um pouco. O Marcos falou muito do futuro e do panorama que está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho da formação desse líder, que foi Churchill. O Churchill que a gente está aqui olhando as frases e que a gente admira, ele surge depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando ele perde a eleição e ele passa a ter tempo, então, de escrever as suas memórias, né? Tanto que tem uma passagem quando ele está escrevendo. Na verdade, ele tinha uma equipe para escrever foram 6 volumes de quase 1000 páginas cada um. E aí, num determinado momento, o general Auchinleck, que lutou com ele no norte da África, lê uma passagem e diz: olha, Winston, não foi bem assim. Aí o Churchill responde: sou eu quem está escrevendo a história. Né? Ou seja, aquele aspecto da liderança, a liderança dele sempre foi, até o fim da guerra, extremamente contestada. Por exemplo, o discurso The Finest Hour, né? Se esse império durar 1000 anos, esse será o nosso melhor momento. Esse discurso, que é um dos grandes discursos do Churchill, ele é publicado em 2 dos 22 jornais londrinos. Quando depois ele grava e o discurso é publicado, vai ao ar pela BBC, os jornais se veem obrigados a publicar. Né? Eu vou ler uma passagem aqui. Jack Colville, que veio a ser o chefe de gabinete dele, por assim dizer, em outubro de 39, ou seja, um mês depois do início da guerra, quando então Churchill, depois de passar 7, 8 anos dizendo o que ia acontecer, a guerra que ia acontecer, que de certa forma, né, Marcos, quando ele faz o discurso da Cortina de Ferro, ele também diz ali, olha o que vai acontecer, né? Então e por sinal, o discurso da Cortina de Ferro, ele leva uma surra do New York Times, dizendo que o discurso afetaria as relações entre o presidente Truman e Stalin, que estavam numa boa, né, naquele momento. Então, a contundência das suas falas gerava amores e ódios. Mas aí o Jack Colville escreve, né? Ele certamente proporciona confiança e suspeito que será o primeiro-ministro. Agora, a julgar seu histórico de instabilidade e precariedade, ele poderá eventualmente nos colocar em caminhos perigosos. Mas ele é o único homem no país que comanda tudo em respeito universal e talvez com a idade, ele estava com 65 anos quando assume pela primeira vez como primeiro-ministro, tenha adquirido a experiência de não se inclinar a aventuras arriscadas. Ou seja, mesmo neste momento, depois de alertar de tudo que estava acontecendo, ele é contestado. Tem uma passagem em 1932 que ele está em Munique e ele, conversando, ele é recebido por um assessor de Hitler, né, o Herr Hofstadter. E aí, na conversa, havia a possibilidade de um encontro entre Churchill e Hitler. E Churchill sempre foi um admirador do judaísmo, ele era um sionista, no sentido completo da palavra, tanto que ele é um dos redatores da Declaração Balfour e é um dos divulgadores dela, que pregava a existência do Estado de Israel. Ele pergunta por que o seu chefe odeia tanto os judeus? Por que alguém deve ser perseguido pela sua nascença? Obviamente, o encontro que haveria de acontecer entre Hitler e Churchill não aconteceu, né? Ou seja, a liderança é um produto de resiliência, é um produto de crítica, é um produto de contestação. O líder, uma vez conversando com o Dr. Jorge Gerdau, ele falou uma frase que eu achei maravilhosa. Ele disse: o líder não é aquele que chega e diz, eu sou o líder. Ele é escolhido pelos seus liderados, né? A gente segue aquela pessoa que a gente acredita e que a gente entende que possa nos levar para uma situação melhor. Agora, ele comete erros, né? E o que a gente tem que cuidar é os líderes que se dizem infalíveis, né? Os que nunca erram, são os grandes problemáticos. A liderança de Churchill também, você tinha colocado, né, na pergunta que ele era